Então, primeiro ponto. Primeiro ponto, a gente precisa ter o produto. Então, eu tenho o produto. Aí, eu calculo o custo desse produto, quanto ele me custa. E aí, eu marco o preço. Aí, nós vamos ver, usar aí o markup. Vamos ver o ponto de equilíbrio, usando taxa também, uma taxa de retorno para atingimento de meta. E aí eu defino o preço. Defini o preço, aí eu vou divulgar o valor para o meu cliente e tentar emplacar aquele preço, demonstrando para o meu cliente aquilo que eu mostrei para vocês lá no primeiro dia de aula, quanto que vale a garrafinha d'água. Tentar descrever o valor do meu produto para entregar ao meu cliente e convencer ele que o meu preço entrega valor e que ele deve pagar aquele preço que eu estou marcando. Muito bem. Então, o primeiro que a gente vai trabalhar é a precificação através do markup. Então, nós vamos ver a fórmula do markup e vamos aprender a calcular o markup. Bom, então o conceito da gente marcar, colocar uma taxa de marcação sobre o custo, calculando o percentual de tudo que eu preciso cobrir para pagar custos fixos, variáveis e mais a minha margem de lucro. Ele é a principal ferramenta para precificação dos varejistas e revendedores. Normalmente eles usam o markup. Para demonstrar, então, o cálculo de preço de venda através de markup, eu vou, então, fazer aqui um passo a passo com números para que a gente possa entender como é que a gente faz essa precificação. Então, acompanhe aqui comigo. Vamos imaginar que eu acabei de comprar 2 produtos para que eu possa revender. São 100 calças, que eu paguei o preço de R$ 20 cada calça, logo R$ 2.000. E 150 camisas ao preço unitário de R$ 18, o que totalizou R$ 2.700. Então, o total da nota, R$ 4.700. Porém, essa nota teve impostos e frete. Então, eu tive 10% de IPI nessa nota, eu tive 17% de ICMS e o frete para trazer essa mercadoria até a minha loja custou R$ 300. Então, esses são os dados. Dados da aquisição. A partir dos dados da aquisição, eu vou, então, agora preparar quanto custou cada camisa e quanto custou cada calça, levando em consideração frete e impostos, para que eu possa, então, a partir do custo de quanto custou cada camisa e quanto custou cada calça efetivamente, porque não foi 20, não foi 18, porque na hora que eu fizer os ajustes aqui dos impostos e do frete, vai alterar esse valor. Então, a partir do cálculo do custo desses 2 produtos, aí sim nós vamos buscar qual a taxa de marcação eu preciso para cobrir todos os gastos. Bom, então, o primeiro passo vai ser a gente encontrar o custo de aquisição da mercadoria, que é aí o CAM, custo de aquisição da mercadoria. Para calcular o custo de aquisição da mercadoria, nós vamos pegar o preço unitário de compra da camisa e da calça, nós vamos acrescentar o IPI, acrescentar o frete e subtrair o ICMS. Ora, por que subtrair o ICMS? Porque na compra, o ICMS da compra, ele entra para mim como um crédito a ser compensado pelo ICMS da venda. Então, por isso, eu já vou diminuir ele do custo de aquisição da mercadoria, para que eu possa, então, já estar com esse benefício já contabilizado e depois eu só vou ter que pagar o imposto sobre a venda. Então, esse é o nosso primeiro passo. Descobrir quanto custou cada calça e quanto custou cada camisa. Então, olha só as contas que eu estou fazendo aqui. Peguei o preço unitário de compra da calça, 20. E aí calculei o IPI. O IPI é 10%. Então, 10% do preço, R$ 2,00 na calça, R$ 1,80 na camisa. O frete, olha só o que eu fiz com o frete. O frete eu fiz uma conta bem simples. Peguei o valor total do frete e dividi pela quantidade de produtos que eu comprei, que foram 100 camisas e
100 calças e 150 camisas. Então, se eu dividir 300 por 250 produtos, eu estou pagando de frete por produto transportado até a loja 1,20, que é exatamente o frete que eu coloquei aqui por produto, para compor o custo do produto. Então, somei preço unitário, mais IPI, mais frete, R$ 23,20 e R$ 21. Aí eu tinha que calcular o ICMS. Bom, como eu falei ontem sobre a tributação, aqui a gente precisa buscar exatamente a informação sobre o cálculo do crédito do ICMS que a gente tem direito. Nesse caso aqui, o cálculo que nós estamos fazendo é o seguinte: pegando o custo unitário do produto, que é 20, mais o IPI, e aí eu cheguei a R$ 22 o custo da calça. E aí multipliquei pelo percentual do ICMS, que era 17%, e aí eu achei 3,74. Vai ser o crédito de ICMS que eu vou ter. Então, eu coloquei aqui o 3,74, e aí eu pego 23,20 menos 3,74, aí eu tenho custo de aquisição da mercadoria calça, custo de aquisição da mercadoria camisa. Gente, então o primeiro passo para a gente precificar usando o markup, saber exatamente quanto custou a mercadoria. Se tiver IPI, agregar o IPI. Se tiver frete, agregar o frete. E ver qual que é o crédito de ICMS que essa nota me dá, e aí subtrair esse crédito de ICMS para eu chegar no custo unitário do produto. Esse é o primeiro passo. Então, está pronto. A partir de agora, eu vou começar a levantar os dados para montar o markup, porque é sobre este custo que eu vou aplicar o markup. Então, primeira coisa, o que tem que compor o preço? O preço tem que compor, tem que ter ali dentro do preço uma parcela para pagar os custos variáveis sobre venda, uma parcela para pagar os custos fixos da organização e a parcela de lucro que eu quero. Então, esses três fatores eu preciso levantar para montar o markup. Então, o primeiro que nós vamos trabalhar aqui serão os custos variáveis sobre venda. E aí eu trouxe aqui o seguinte: na hora em que eu vender a calça e a camisa, eu terei que pagar 17% de ICMS, terei que pagar 0,65% de PIS, 3% de COFINS, 1,08% de contribuição social, imposto de renda, lucro presumido, 1,20% sobre o lucro presumido, e nós vamos pagar de comissão ao vendedor 3% do valor da venda. Então, esse total aí que eu tenho somado de R$ 25,93 representa para mim os custos variáveis sobre cada real vendido, sobre cada produto vendido. Ou seja, eu vou ter que marcar no preço R$ 23,93 só para pagar isso que está aqui. ICMS, PIS, COFINS, contribuição social, imposto de renda e a comissão. Ah, professor, a minha empresa está no super simples. Mais fácil ainda. É um único percentual para toda a receita gerada mais a comissão, só que você teria, né? Então, por isso que eu digo que, com relação aos impostos incidentes sobre a mercadoria, sobre o produto, consulte o contador para que, na hora que você for montar o markup, você leve em consideração todos os tributos corretamente. Então, está aqui. Já tem o primeiro fator para calcular o markup, que é o custo variável sobre venda, que é R$ 25,93. Agora, vamos pensar numa parcela para cobrir os custos fixos da empresa. O que seria, então, os nossos custos fixos da empresa? Tudo aquilo que eu gasto todo mês, independente de vender muito ou pouco, que é a característica de custo fixo. Então, pense comigo, o aluguel do estabelecimento, a folha de pagamento, a parte fixa, luz, telefone, contador, tudo aquilo que todo mês você vai ter que pagar, independente de vender muito ou pouco. E aí, como é que eu vou calcular
Quanto que é isso? Se é uma parcela fixa todo mês. Então, a ideia aqui agora é o seguinte, a gente fazer por média. A gente pegar o custo fixo médio dos últimos 6 meses, no caso aqui dessa empresa, a gente está supondo que é 1.850, esse custo fixo, e no mesmo período, avaliar qual que é a receita bruta média. Então, eu estou gastando mensalmente 1.850, em média, em relação a uma receita média de 18.500. E aí eu jogo nessa fórmula. Se eu dividir o custo fixo médio pela receita bruta média, eu vou achar um percentual. No nosso exemplo, se eu pegar aqui, ó, 1.850 dividido para 18.500 vezes 100, eu descubro que sobre cada preço de venda, eu vou ter que embutir 10% para que cada produto vendido contribua um pouquinho para pagar os 1.850 que eu gasto por mês. Então, aqui, no primeiro, no primeiro levantamento, nesse primeiro levantamento aqui, a gente calculou o variável, todos os variáveis que eu vou ter que pagar sobre a venda. Agora, eu calculei um percentual médio do meu para cobrir o meu custo fixo. Então, já cobri o custo variável e já achei um percentual para cobrir o custo fixo. Porém, contudo, todavia, ninguém trabalha para trocar banana. Então, eu preciso também do quanto de margem de lucro eu quero ter. Vamos imaginar que para esses dois produtos, a calça e a camisa, eu queira ter uma margem de lucro de 10%. Então, eu já levantei todos os fatores que eu preciso marcar no preço. Levantei, então, o custo variável sobre venda, o percentual do custo fixo e o percentual da margem de lucro que eu quero, que é 10%. Com esses três fatores levantados, vamos, então, calcular o markup para definir o preço. Então, a fórmula do markup está aqui apresentada. A fórmula para a gente calcular aquele multiplicador sobre o custo, que a gente chama que a taxa de marcação ou markup, ela é dada a partir dessa fórmula. 100 dividido por 100 menos aí os três fatores que nós calculamos. Percentual do custo fixo, o percentual do custo variável sobre venda e o percentual da margem de lucro. E a gente já calculou. Percentual do custo fixo a gente calculou era 10, o custo variável sobre venda era 25,93 e a nossa margem de lucro é 10. Substituindo, então, esses percentuais na fórmula, nós vamos ter isso aqui, ó, 100 dividido por 100 menos 10, percentual do custo fixo, 25,93, percentual do custo variável sobre venda, e 10, que é a margem de lucro. Então, desenvolvendo a fórmula, a gente vai ficar, ó, 100 dividido por 54,07, logo, a nossa taxa de marcação é 1,85. Vamos, então, agora calcular o preço de venda. Para calcular o preço de venda agora, eu vou pegar o custo de aquisição de mercadoria, que calculamos lá no início, e multiplicar por pela taxa de marcação que achamos de 1,85. Então, a calça custaria 19, o custo dela é 19,46, que multiplicado por 1,85, cada calça deverá ser vendida a R$ 36. E a camisa a R$ 32,62. Até aqui, ok? Para o cálculo. Agora eu quero demonstrar para vocês se esse R$ 36 que é vendido cada calça, se eu consigo, com isso, pagar tudo que eu quero. É isso que eu quero te mostrar. Eu quero agora demonstrar o seguinte. Acompanha aqui comigo. Preço. A gente acabou de calcular que o preço de venda deve ser, deixa eu só colocar aqui para eu não falar bobagem, que o preço de venda deve ser R$ 36 cada calça. Professor, esse número é sem impostos? Hein? Não, não. Esse R$ 36 já está embutido aí. Lembra o custo variável sobre vendas que a gente colocou ICMS, IPI, Ah, verdade. né? Verdade. Colocamos tudo. Então, dentro do 36
Dentro do custo variável sobre venda, já tem aí a parcela dos impostos e a comissão ainda do vendedor. Legal? Bom, aí eu quero agora o seguinte, nós vamos decompor esse número para a gente ver se esse número está correto. A gente embutiu nesse preço o custo variável sobre venda, que são os impostos e a comissão, e o custo fixo. Bom, o custo fixo a gente calculou 10%. E o custo variável sobre venda, a gente idealizou lá, somando todos os impostos mais a comissão de 3%, que a gente tinha que marcar 25,93%. Legal? Então, o que eu quero agora que você faça aí para mim, para eu poder lançar aqui? Professor, destaca a tua folha para ver melhor. Para mim não está aparecendo destacado. Não tá, não? Aqui tá sim. Tá. Eu já Será que vai destaquei. Aqui também. configuração? Tá claro. Eu mudei aqui para o jeito de ver. Obrigada, professor. Beleza, beleza. Então, ó, preço de venda 36 e a gente embutiu nesse 36 25,93 para pagar o custo variável sobre venda, que são os impostos e a comissão, e embutimos 10%, que é quanto cada produto vai ajudar para pagar o custo fixo mensal, legal? E depois eu tenho que tirar o custo de aquisição da mercadoria, o CAM. Legal? O CAM eu tenho, né? Cada calça custa R$19,46. Cada calça custa R$19,46. Mas agora vamos calcular 10% de 36, eu tenho que cada calça vai contribuir com R$3,60 para ajudar a pagar o custo fixo. Agora eu preciso que você calcule aí para mim. Quanto que é 25,93% de R$36. Quanto que dá isso? Alguém calcula e me fala que valor dá isso. R$9,34. 9,34. 9,34. Muito bem. Agora, o que eu quero? Agora eu quero isso aqui, ó. De 36, vamos subtrair 9,34, 3,60, 19,46. Quero saber o que sobra aqui embaixo. O que sobra aqui embaixo vai ter que ser o lucro. Então, alguém aí faz a conta. 36 menos 9,34 menos 3,60. 3,60. Quanto? 3,60. Sobrou 3,60? Você sabe por que sobrou 3,60? Porque o nosso lucro que nós marcamos não era 10%? Uhum. Então, ó, observe como a taxa de marcação embute no preço de venda todos os fatores que eu preciso pagar para que sobre o lucro. Então, se dos R$36 eu tirar os impostos e a comissão, que eu vou precisar de 9,34 para pagar os impostos e a comissão, se eu tirar 3,60 para ajudar a pagar o custo fixo mensal, e se eu tirar o custo de aquisição da calça, que era 19,46, sobra exatamente 10%, que é a nossa meta de lucro para esse produto. Então, gente, esse é o poder da taxa de marcação das alíquotas dos impostos. Eu coloquei aqui, ó, é importante verificar o regime tributário para cálculo das alíquotas dos impostos e contribuições. Então, recomendável, quer calcular um markup correto? Pergunta o seu contador sobre cada real de faturamento seu, quanto que tem incidência de imposto, para que você possa marcar isso corretamente. Legal? E